Sejam bem-vindos à última videoaula dessa primeira unidade de ensino. Na aula passada, falamos sobre o princípio da proteção e seus desdobramentos. Estão lembrados? Falamos que há autores, a exemplo do professor Sérgio Pinto Martins, que subdivide o princípio da proteção em 3 subprincípios, quais sejam: princípio do indúbio pro operário, o da aplicação da norma mais favorável ao trabalhador e o da condição mais benéfica ao trabalhador. Informamos ainda que o princípio da proteção tem sido mitigado nos últimos tempos, sobretudo após a publicação da Lei 13.467 de 2017, também conhecida como Reforma Trabalhista. Pois bem, dando continuidade ao estudo dos princípios do direito do trabalho, passaremos agora à análise do princípio da irrenunciabilidade de direitos. Lousa. O princípio da irrenunciabilidade de direitos, como o próprio nome diz, nos ensina que, no âmbito do direito do trabalho, o empregador não pode renunciar, não pode abrir mão de seus direitos, pelo menos como regra. Lembrem-se que no direito do trabalho nós sempre temos exceções. De forma bem simples, como regra, o empregado não pode renunciar aos seus direitos. Não poderá renunciar, por exemplo, o seu salário em virtude do seu empregador alegar dificuldades financeiras. Da mesma forma, não poderá renunciar às suas férias, o seu 13º, dentre os vários direitos garantidos pela legislação. Dito isso, visualizem comigo o seguinte exemplo. Imaginem que eu, Sumerli, seja advogado, empregado, de uma determinada empresa de construção civil. Diante de uma iminente crise, o meu empregador me sinaliza que vai me dispensar, ou seja, vai me botar no olho da rua, o que para mim é um problema, porque eu tenho uma filha, preciso comprar fralda, leite e muito mais. Eu, extremamente preocupado em perder o emprego, digo a ele que renuncio às minhas férias e ao meu 13º salário. Tudo isso para não perder o meu emprego. Assino um documento de renúncia, reconheço firma em cartório e entrego para o meu empregador. Pergunto aos senhores: isso é válido? Isso é legal? Está de acordo com a legislação? Vejam, meus caros, eu disse que, por regra, o empregado não pode renunciar aos seus direitos. Portanto, esse documento de renúncia é totalmente nulo, não tem validade alguma. E aí, os senhores podem estar se perguntando: mas Sumerli, você assinou um documento, reconheceu firma, fez um acordo com seu patrão e agora você me diz que não tem validade? Pode isso, Arnaldo? Sim, é isso mesmo que eu estou falando. Por regra, você, trabalhador, empregado, não pode renunciar aos seus direitos. E isso acontece com o intuito de proteger o empregado em virtude da supremacia, da superioridade econômica do empregador. Voltem ao slide e vejam o que diz o artigo 9º da CLT. Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação. Aquele documento de renúncia do 13º e das férias, portanto, não tem validade alguma, tendo em vista que ele busca fraudar o princípio da irrenunciabilidade de direitos. Ok? Mas, como eu disse, para toda regra temos exceções. Vejam uma das exceções desse princípio. É permitida a renúncia de direitos desde que essa renúncia se dê por meio da convenção coletiva de trabalho. Isso ocorre para evitar situações de demissão em massa, permitindo a continuidade da atividade empresarial. Para encerrar esse princípio, temos ainda uma observação importante. Tomem nota. É permitido que o trabalhador transija, faça acordos com concessões recíprocas, desde que isso se dê em juízo, na Justiça do Trabalho. O empregado, assim, não pode abrir mão dos seus direitos durante o contrato de trabalho e extrajudicialmente. Contudo, ajuizada uma ação trabalhista, é comum que as partes façam um acordo, com concessões de ambas as partes.
Para quem já participou de audiência trabalhista, sabe do que eu estou falando. O início da audiência é marcado por uma tentativa de conciliação, oportunidade em que tanto o empregado quanto o empregador podem abrir mão de certos direitos. Ok? Próximo slide. Lousa. Princípio da continuidade da relação de emprego. De acordo com esse princípio, no âmbito do direito do trabalho, presume-se que os contratos tenham sido pactuados por prazo indeterminado. Alguém sabe o motivo? Por que no direito do trabalho os contratos presumem-se por prazo indeterminado? O fundamento é bem simples. O ser humano precisa continuamente do trabalho para sobreviver, até mesmo para fins alimentares. Outra observação quanto ao princípio da continuidade. Se eu afirmo que a regra é que os contratos trabalhistas, os contratos de emprego, sejam por prazo indeterminado, a contrário senso, eu estou afirmando que a exceção é que tenhamos contratos por prazo determinado. Em outras palavras, somente admitimos contratos trabalhistas por prazo certo, por prazo determinado, nas hipóteses expressamente previstas na lei. Exemplo de contrato por prazo determinado é o contrato de experiência. Voltaremos a esse assunto quando falarmos de contrato de trabalho. Por fim, o último, mas não menos importante princípio que iremos comentar é o princípio da primazia da realidade. Lousa. De acordo com a primazia da realidade, para o direito do trabalho, os fatos sempre serão mais importantes do que os ajustes formais, ou seja, deve prevalecer o que realmente aconteceu. Se a realidade é o mais importante, nós podemos dizer que os fatos reais valem mais do que os documentos que porventura existam. Exemplo: empregador que obriga o empregado a preencher a folha de ponto sempre com o mesmo horário, sendo que ele trabalha tempo superior ao previsto neste documento, a folha de ponto. Isso tem validade? O empregado tem direito à hora extra? O que prevalece? O documento ou o que realmente aconteceu? Prevalece, de acordo com a linha de raciocínio aqui desenvolvida, os fatos reais. Logo, no exemplo, poderá o empregado pleitear na Justiça do Trabalho as devidas horas extras, tentando desconstituir, buscar a nulidade do documento, que são as folhas de ponto. Aqui, cabe reafirmar o que já citamos no artigo 9º da CLT, em slide anterior, que diz o seguinte: serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação da CLT. Bom, com isso, encerramos a análise dos princípios do direito do trabalho. E como ainda temos alguns minutos, vamos testar nosso aprendizado com duas questões extraídas de concursos federais para provimento de cargos de analista, ou seja, concursos de nível superior. Eu já disse aos senhores que, embora não seja o nosso objetivo, diversos dos conteúdos apresentados podem ser úteis para provas de concursos públicos. Ok? Lousa. Embora seja uma questão de 2009, ele se aplica perfeitamente ao caso. Vamos à questão. No direito do trabalho, aplica-se o princípio da primazia da realidade, que concede aos fatos um valor maior do que os documentos. Vamos comigo, prestem atenção. No direito do trabalho, aplica-se o princípio da primazia da realidade, que concede aos fatos um valor maior do que os documentos. Certo ou errado? É claro que está certo. A primazia da realidade, meus caros, diz exatamente isso. Fatos podem valer mais do que os documentos. Prevalece o que realmente aconteceu. Mais uma questão, lousa. Vamos à questão. Os contratos por prazo determinado, bem como o contrato de trabalho temporário, são exceções ao princípio da continuidade da relação de emprego. Novamente comigo. Os contratos por prazo determinado, bem como o contrato de trabalho temporário, são exceções ao princípio da continuidade. Certo ou errado? Está
Errado? Não. Está certo, senhores. Né? Quando afirmamos que, de acordo com o princípio da continuidade da relação de emprego, os contratos de trabalho presumem-se por prazo indeterminado, nós também estamos dizendo que os contratos por prazo determinado são exceções. Os contratos por prazo determinado somente se admitem naquelas hipóteses expressamente previstas na legislação. Estão vendo como é simples? Basta ter paciência, prestar atenção nas aulas e fazer a devida revisão bibliográfica em casa. Senhores, hoje encerramos a nossa primeira unidade de ensino. Espero que estejam gostando das aulas. Não deixe de postar as suas dúvidas e demais comentários nos nossos fóruns de discussão. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima unidade.